Olá, estamos aqui novamente, juntamente com os nossos amigos aí do Face, do YouTube e do Instagram. Queria agradecer imensamente a atenção de vocês e pedir mais um tempinho aí para vocês, para que vocês possam ouvir essas dicas que eu tenho para contar para vocês sobre o sono. Eu considero o sono de extrema importância, então a gente precisa realmente cuidar muito da nossa qualidade do nosso sono. E aí eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre a higiene do sono. Então, como é importante a gente dormir bem à noite, para que a gente tenha uma boa qualidade, uma boa saúde no outro dia, uma boa autoestima, uma boa motivação no outro dia. Isso depende muito de como a gente passou a noite. Não tenha dúvida. E eu quero agradecer imensamente lá ao professor Rubens Reimão, do Hospital das Clínicas, lá da Faculdade de Medicina da USP, lá do Instituto Central, do Departamento de Neurologia, onde eu aprendi muito com ele sobre o sono. O professor Rubens Reimão, ele fala então que hoje a gente já tem mais de 88 distúrbios do sono. Então, gente, a insônia, ela é mais conhecida e até porque ela afeta a maioria também das doenças psiquiátricas. Mas a gente tem vários outros distúrbios, entre eles, então, a apneia obstrutiva do sono, a narcolepsia, a sonolência excessiva. A gente também tem os episódios aí de terror noturno, né, que acomete muito crianças e adolescentes. Então, existem vários outros distúrbios, entre eles o bruxismo também, que é bem comum, que é o ranger dos dentes, né? E por aí vai. E é importante a gente cuidar, a gente identificar e a gente tratar a nossa dificuldade e a nossa qualidade com relação ao sono. Então, hoje eu trouxe para vocês 7 passos que eu gostaria muito que vocês pudessem seguir para que vocês possam ter, então, um sono de qualidade, um sono perfeito. Tá bem, gente? O primeiro deles é importante que a gente observe, então, e como eu havia falado, com relação ao sono, né? Por que ele é tão importante na nossa vida? Sim, gente, ele é primordial. Quando a gente dorme bem, a gente acaba respeitando todo o nosso organismo, todas as nossas células, elas fazem o processo de regeneração, elas conseguem então atingir o equilíbrio durante o sono, durante a noite. E aí, se você, por exemplo, tem uma dificuldade em pegar no sono, se você tem uma facilidade em acordar várias vezes durante a noite, interrompendo o seu sono, se você tem uma dificuldade para voltar a dormir depois que você acorda, se você tem no outro dia uma fadiga, uma sonolência, isso tudo é sinal de que o teu sono não anda bem. Se você tem um cansaço, mesmo depois que você acorda, você dorme, de manhã você acorda cansado, acordar antes do horário, então acordar muito de madrugada, o que está acontecendo? Você está perdendo sono, irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração, memória, dificuldade na coordenação motora, isso tudo pode estar sim relacionado à sua qualidade do sono. Então, é importante que vocês possam observar, né, os períodos que vocês acordam durante a noite, quantas vezes vocês acordam, como que vocês iniciam o sono e qual horário que vocês costumam acordar durante a manhã, qual horário que vocês costumam ir dormir. Isso é muito importante. Por que é extremamente importante que a gente possa, então, estabelecer horários para ir dormir? Por causa do nosso
ciclo do sono e da vigília, ou também conhecido como o ciclo circadiano. A gente precisa respeitar ele. Principalmente a nossa produção de melatonina. Vocês sabem que a melatonina, ela é o hormônio do sono. A gente começa a produzir ela quando começa a escurecer. Então, lá por volta das 8 horas da noite, agora no verão principalmente, que escurece mais cedo, então por volta das 20 horas, a melatonina começa a entrar em produção, tá? Por isso, muitas vezes você chega em casa por volta de 6, 7 horas da tarde e às vezes dá aquele soninho, aí você precisa dar aquela cochiladinha na sala, na frente da TV. Isso é porque o teu cérebro está começando aí a produzir e liberar a melatonina, tá bem? Aí, por volta das 10 horas da noite, ela começa já a ser produzida numa maior intensidade. Então, é normal, é natural que às 10 horas da noite você já tenha o início desse sono, né? E aí, à meia-noite, ela tem uma produção maior. Chegando por volta das 2 horas da manhã, ela tem o seu pico maior de produção. Então, o auge da produção da melatonina é às 2 horas da manhã, tá? Às 4 horas da manhã, ela já começa a diminuir os níveis de melatonina lá no cérebro. Depois, às 6 horas da manhã, ele cessa a produção de melatonina, tá, gente? Então, por isso que é extremamente importante a gente estabelecer horários para ir dormir. Por mais que você esteja de férias, que é feriado ou que é final de semana, respeite a sua produção de melatonina, respeite o seu organismo. Ele precisa seguir esse ciclo natural e normal do nosso organismo. Por quê? Se você, por exemplo, vai dormir lá pela meia-noite, por volta de 1 hora, aí você acorda, digamos que 10 horas da manhã, às vezes você sente que você acorda cansado. Por quê? Porque realmente você não esteve dormindo no período de maior produção da melatonina. Então você precisa cuidar muito disso, tá? Outro aspecto importante é o cuidado com as luzes. Gente, isso é muito importante. Então, assim, ó, quando você for dormir, né, lá por volta de 10 horas da noite, se você dorme às 10 horas da noite, então lá pelas 9 horas da noite, comece já a diminuir os estímulos de luz. Então, comece a diminuir as luzes lá na sala onde você está, no quarto onde você está, já vai procurando diminuir a intensidade dessas luzes. Procure usar luz amarela no seu quarto também e não luz branca, porque a luz branca, ela imita a luz do sol, né? E aí o cérebro entende como sendo dia. Então, é extremamente importante você já lá por volta de 9, 10 horas da noite ir diminuindo a intensidade do estímulo luz no seu cérebro. E aí, quando você vai para a cama dormir, você precisa escurecer ao máximo esse quarto onde você está dormindo. Então, evite entrar claridade, seja pela janela, seja pela porta. Evite de deixar, por exemplo, TV ligada ou até inclusive luzinhas vermelhas, né, ligadas próximo a você, seja da TV, seja do celular, seja do computador, né? Evite isso, porque aí o cérebro, o que ele vai fazer? Ele vai ficar ligado nessa luz. Como que acontece isso? Lá no nosso cérebro, nós temos uma glândula chamada de pineal. E essa glândula, ela só libera os hormônios necessários para que a gente consiga fazer o equilíbrio hormonal durante a noite em período de escuro total, tá, gente? Então, o que acontece? Quando a gente tem alguma luz lá no nosso quarto,
essa luz inibe a liberação, então, dessa glândula pineal, desses hormônios, né? E aí, quando você está no escuro completo, essa glândula pineal, ela é estimulada. Então, cuide com as luzes, evite luz no seu quarto quando você estiver dormindo, tá? Não só as luzes, mas os sons, os barulhos, é tudo a mesma coisa, porque o som ele vai entrar via auditiva e ele vai acabar atrapalhando regiões do cérebro que precisam entrar em equilíbrio, principalmente o nosso cérebro parietal e occipital, tá, gente? E aí a nossa glândula pineal, ela é incrível, ela fica bem lá no meio do nosso cérebro, olha só. E ela é muito pequena, mas tem uma capacidade imensa. Ela produz, então, cerca de 200 a 400 microgramas, tá, de hormônios por dia, ou 0,2 ou 0,4 ml aí de hormônio por dia. E esse hormônio precisa, então, ser equilibrado, mandado para os órgãos que são necessários durante a noite, tá? E não só também a glândula da pineal, ela é ativada, né? A produção hormonal também entra em equilíbrio durante a noite, mas a questão também da memória e do aprendizado. Então, as memórias, elas passam de curto prazo para longo prazo durante o nosso sono. Então, não é lá na escola que a gente aprende, não é na faculdade que a gente aprende durante o sono. Porque aí as memórias, elas são reconstruídas, elas são colocadas lá nessa memória de longo prazo para que a gente consiga fazer o resgate delas quando necessário. E aí, esse hormônio, a pineal, também regula o hormônio do crescimento. Então, é extremamente importante que principalmente as crianças durmam cedo ou respeitem, né, esse ciclo aí do sono, principalmente da produção da melatonina, esse ciclo do sono e da vigília, para que o hormônio do crescimento possa atuar no cérebro dessas crianças, tá bem? E aí, outro aspecto também importante que acontece durante a noite, durante o nosso sono, é o cortisol. Então, a gente precisa ter uma boa noite de sono para que o hormônio cortisol seja diminuído, para que a gente fique menos irritado, menos ansioso, mais disposto no outro dia. E se você estimula muito o teu cérebro, principalmente antes de ir dormir, eu vou falar já em seguida, você acaba produzindo muito cortisol e muita adrenalina. E aí impedindo então que esse cortisol diminua a produção para que o hormônio então da pineal seja ativado e seja distribuído e equilibrado lá no nosso cérebro. Tá bem, gente? E é isso que eu precisava falar para vocês também com relação às emoções. Cuide com emoções fortes antes de dormir. Então, assim, filmes de terror, noticiário, coisas ruins, notícias pesadas. Evite esse tipo de contato antes de ir dormir, porque isso, como eu expliquei anteriormente, libera adrenalina e cortisol no seu cérebro, que é o hormônio do estresse. E aí você vai acabar que os seus níveis de cortisol não vão ser diminuídos. Então, procure sempre antes de dormir filmes de comédia, né, livros de comédia, coisas assim que você distraia, né, que você possa rir, que você possa se divertir, para que você possa então fazer e ter uma boa noite de sono. Outro aspecto importante é os estimulantes à noite. Então, evite os estimulantes à noite. O que são estimulantes à noite? É café, é nicotina,
também os chás verde, por exemplo, né? Eles podem tirar o seu sono, chá preto também, chocolates. Então evite, né, tomar ou ter acesso a estes tipos de estimulantes durante a noite, antes de dormir, né? Você pode fazer sim uma alimentação, é ideal, é necessário que você faça uma alimentação equilibrada durante a noite, né? Então que tenha carboidrato saudável, seja batata doce, seja aipim, e que tenha também proteínas para que o teu cérebro não tenha fome e ele não tenha um desequilíbrio aí durante a noite, né? Para ajudar então esse teu cérebro fazer todo o processo de equilíbrio. Evite álcool à noite, por quê? O álcool, muitas vezes, ele se confunde sim com o sono. Por que isso? O álcool, ele é somente um relaxador, então ele faz essa questão do relaxamento muscular. Então você pode ter aquele soninho, você começa a relaxar, mas ele não vai te ajudar a dormir, bem pelo contrário, o álcool ele inibe a produção de melatonina. Então você pode até ter aquele primeiro cochilo, mas depois você vai acordar porque você não está produzindo mais a melatonina. E por isso da importância da gente cuidar muito com bebidas alcoólicas durante a noite, tá? E geralmente quem precisa de álcool para dormir é porque anda muito tenso, muito cansado, muito estressado, sobrecarregado, né? Então a pessoa chega, às vezes quer tomar, né, uma cerveja, alguma coisa para relaxar. Então tem que cuidar, porque aí a pessoa tem que ver que, na verdade, o que ela está precisando é de um relaxamento muscular, diminuir essa tensão, diminuir esse estresse, para que não afete também na qualidade do sono, tá? Porque o álcool, então, diminui a produção da melatonina. Outro aspecto importante é a temperatura do nosso corpo. Então, assim, ó, o que acontece? No verão, geralmente a gente tem uma dificuldade maior de dormir em função da alta temperatura do nosso corpo. Porque a temperatura média do nosso corpo, ideal, é de 31,5, 32, 32,5. Durante o sono, a nossa temperatura cai muito, né? Então, no verão, principalmente, tome um banho frio antes de ir para a cama, para diminuir a sua temperatura, né? E no inverno é o contrário. No inverno, quando é muito frio, você pode tomar um banho quente para elevar a sua temperatura aí a 31,5, 32, para que você tenha uma boa noite de sono, tá? E durante a madrugada, a nossa temperatura cai muito, né? Por isso que a gente tem que dormir sempre com um edredomzinho, com uma coberta, um lençol, porque é natural do nosso organismo diminuir a temperatura durante a noite, tá bem? O que mais? Com relação às expectativas, as suas preocupações, tudo aquilo que você passou durante o dia, as coisas que você precisa fazer no outro dia, isso precisam ser limpados da sua mente. Então é o seguinte, nunca leve problemas para a cama, não leve telefone para a cama, não leve computador para a cama, né? Não leve televisão para a cama, né? Vá para o quarto realmente para dormir, vá para a cama dormir. Não leve problemas, procure então fazer uma limpeza nessa sua mente, uma limpeza nesse teu cérebro. Faça uma meditação, anote tudo aquilo que você precisa fazer no outro dia, que você fez naquele dia, que você precisa modificar, né? Para que você não fique com isso tudo martelando lá na sua mente a hora que você for colocar a cabeça no travesseiro, tá? Então engavete esses problemas, engavete essas dificuldades, as suas atividades do outro dia, engavete elas, né? Coloque no papel, em uma gaveta, e procure dormir com essa mente limpa.
tá? Aqui eu tenho um pouquinho com relação ao ciclo né, do sono e da vigília, o ciclo circadiano, a importância da gente cuidar desse nosso ciclo, né? Então, ele, durante a noite, o ciclo do sono e da vigília aumenta a produção da melatonina e durante o dia ele diminui, né? Outro aspecto importante é com relação à melatonina. A melatonina é o principal hormônio do sono, a gente sabe disso. Se você fizer uso de melatonina, procure sempre fazer o uso de melatonina sublingual, porque a melatonina sublingual, ela é absorvida, cerca de 2/3 dela é absorvida e vai diretamente ao cérebro. Enquanto a melatonina, aquela que você ingere, né, que você toma via comprimidos, ela acaba então sendo usado bastante nessa questão do nosso, na mucosa gastrointestinal. Ela ajuda na regeneração, nessa composição aí da mucosa gastrointestinal. Então ela acaba ficando muito lá no nosso intestino e vai pouco para o nosso cérebro. Ela vai cerca de 10% apenas para o nosso cérebro, tá? Mas é sempre importante que a gente consiga escutar o nosso organismo, ouvir as nossas células, para que a gente possa produzir naturalmente a nossa melatonina, né? Então a gente tem nesse gráfico aqui, a gente observa a questão do cortisol e da melatonina, porque durante a noite o nosso cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, ele precisa ser diminuído para que a nossa melatonina venha à tona. Então, o que acontece? Durante o dia, o cortisol, ele atinge o seu auge lá por volta do meio-dia. E a melatonina atinge lá o seu auge, começa a ser produzida, né? Mais no período da noite, tendo o seu pico às 2h da manhã, né? E aí durante a noite, durante o dia acontece o contrário, o cortisol aumenta e a melatonina diminui. Durante a noite deve acontecer o contrário, o cortisol diminui e a melatonina aumenta, né? Então isso é extremamente importante, por isso que você não deve levar problemas para a cama, você não deve dormir estressado, você deve fazer uma meditação, né? Tem gente que costuma fazer uma reza, né? Fazer pedidos antes de dormir. Isso é ideal, gente, é essencial. Então, siga esses 7 passos aí para que você consiga ter uma noite perfeita, um bom sono. Tá bem, gente? Fica a dica aí. Eu agradeço muito a atenção de vocês, a disponibilidade. Um grande abraço a todos e fiquem aí com as nossas dicas. Muito obrigada!